Relação entre licitação e contabilidade pública. Olá, pessoas que acompanham o canal Márcia Contabilidade Pública. Esse é o terceiro vídeo de uma série de pequenos vídeos sobre pinceladas, sobre licitações, sobre a nova lei de licitações e contratações públicas, que é a Lei 14.133 de 2021. Nesse terceiro vídeo, vamos dar umas pinceladas sobre qual é a relação que existe entre a licitação pública e a contabilidade pública à luz da nova lei de licitações. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe uma visão mais estratégica para as contratações dos órgãos públicos. E nesse contexto, a contabilidade pública ela se torna parceira essencial do setor de licitação pública, tá? Pois a contabilidade pública é quem vai fornecer os instrumentos para planejar, executar, registrar e controlar o uso dos recursos. Enquanto a licitação ela é um procedimento administrativo, jurídico administrativo, digamos assim, porque ela parte de uma lei, né? Assim como tudo na administração pública, que tem como principal princípio constitucional ou como principal princípio da administração pública a legalidade, né? O princípio da legalidade, ele está em tudo dentro da administração pública, em todas as esferas, em todos os poderes, tá? Em todos os tipos de gestão, seja ela administração direta ou indireta. Então, a gente pode dizer que a licitação é um procedimento jurídico-administrativo que tem por finalidade escolher uma proposta, a melhor proposta para uma contratação ou para as contratações, porque são vários tipos de contratação na administração pública, para as contratações públicas, tá? A administração pública, ela trabalha por meio de ações públicas, por meio ela tem por objetivo, um dos objetivos são as ações públicas, e para que ela atinja o objetivo de suas ações, né, de políticas públicas, ela precisa tanto receber quanto pagar, precisa tanto receber quanto contratar, né, ter receitas e despesas. Então, nesse contexto, a licitação, volto a dizer, é um procedimento jurídico-administrativo que tem por objetivo a melhor proposta de contratação para a administração pública. E, como eu falei nos vídeos anteriores, a maioria, o senso comum, eu diria assim, eu diria mais voltado para as pessoas que são leigas no tocante à legislação, é que a licitação ela visa o menor preço. Nem sempre, mesmo lá na antiga legislação de contratações públicas, não era, o menor preço era só um tipo, né? Não é especificamente o menor preço que a administração pública ela visa na licitação pública. Ela visa a proposta mais vantajosa, né? Não necessariamente o menor preço, né? Como foi dito, o menor preço é só uma das... Mesmo na legislação anterior, é só uma dos tipos de licitação, né? Do tipo menor preço. Então, enquanto a licitação ela visa escolher a melhor proposta, a contabilidade pública ela visa registrar e acompanhar o impacto financeiro dessas escolhas lá na licitação, na fase de licitação da despesa pública. Então, ambas aqui, a licitação e a contabilidade pública, elas são setores complementares dentro da administração pública. Elas têm que garantir que o gasto público seja legal, eficiente e transparente, tá? Então, aqui a gente começa a ter uma relação entre a licitação pública e a contabilidade pública.
E qual seria o papel da contabilidade pública na contratação? Então, a contabilidade pública ela tem que atuar em todas as fases da contratação prevista lá na Lei 14.133 de 2021, tá? A Lei 14.133 de 2021, ela traz mais rigor, não diria rigor como o rigor da 8666, burocracia, mas quanto à questão de transparência, eficiência, controle, tá? Quanto aos princípios, né, da administração pública que são inseridos aqui na nova Lei de Licitações e Contratações Públicas. Então, vejamos onde é que a contabilidade pública ela vai atuar à luz da nova Lei de Licitações. Ela vai atuar na fase de planejamento. Então, antes do edital ser divulgado, né, na fase de elaboração ali do edital, a administração precisa comprovar que há orçamento disponível para custear aquele objeto de contratação, aquela despesa que a administração visa contratar, tá? Então, o instrumento, a dotação orçamentária, tem que estar vinculado àquela despesa. Um documento essencial à reserva da dotação. Isso aqui são elementos de contabilidade pública que entram na fase de planejamento lá da licitação pública, tá? Então, a gente percebe que a licitação ela não pode caminhar sem a contabilidade. No caso aqui da dotação orçamentária, que deve estar vinculada àquela despesa, eu sempre cito um exemplo clássico que eu vi no município do Maranhão, tá? Eu vi orçamentos, né, sem dotação orçamentária para custear despesas de hospital, tá? Nós que somos contadores e que temos o conhecimento da contabilidade pública, a gente sabe que aquela dotação, ela começa uma funcional programática que aquilo ali não é apenas uma codificação, aquilo não é apenas uma numeração aleatória. A gente sabe que aquilo ali, cada elemento daquela codificação da dotação orçamentária, até chegar no valor que está disponível, ela se traduz em uma autorização legislativa. E se não tiver autorização legislativa, não se pode contratar. Então, a contabilidade ela entra como primordial na fase de planejamento da despesa pública, na fase de planejamento lá na licitação, à luz da nova Lei de Licitações. E mesmo antes, tá? Na legislação antiga, a contabilidade também tinha que entrar na fase de planejamento. Vamos dar um exemplo simples aqui. Um município que pretende licitar a construção de uma creche, ele deve verificar no orçamento se a verba destinada à educação, obras e instalações, tá? Isso aqui é elemento de contabilidade pública, mas não somente educação, obras e instalações. Isso aqui é um exemplo muito simplista, tá? Quem é contador público sabe que vai muito além de verificar se existe verba destinada para educação, obras e instalações, quando se trata de uma creche, quando se trata de um pré-escolar, quando se trata de uma escola de ensino médio, quando se trata de uma escola de ensino fundamental, maior ou menor, quando se trata de uma universidade, tá? Então, a contabilidade pública, ela exerce um papel crucial na fase de planejamento da licitação. Sem contabilidade, não há como prosperar a licitação de forma aleatória,
Aí a gente vê também na fase de seleção do fornecedor. Nessa fase, a contabilidade pública, tá? Porque a gente está tratando de licitações de contratos públicos e contratações públicas. A contabilidade, ela acompanha se aqueles critérios de julgamento, se é menor preço, técnica e preço, maior retorno econômico, tá? Eles vão resultar em vantagem financeira real para a administração, tá? Olha o papel da contabilidade aqui na licitação pública, tá? Segunda fase de onde é essencial a contabilidade pública, tá? O contador público, tá? Contabilidade pública é prerrogativa de contador, tá? De profissional de contabilidade. Não pode ser feita nessas fases aqui, esse tipo de serviço não pode ser feito por pregoeiro, tem que ser feito por contador. Vamos dar um exemplo aqui, simples. No caso de uma licitação de serviços, digamos de limpeza, né? De limpeza de órgãos públicos. A proposta mais barata, a proposta de menor preço, pode parecer até vantajosa. Mas o que pode acontecer numa análise da contabilidade, ela vai poder mostrar que os encargos trabalhistas, por exemplo, foram subestimados. E quando o encargo trabalhista é subestimado, isso configura um risco para a futura dívida para o município, de futuras dívidas para o município. Tá? Então, a contabilidade vai ser essencial nessa fase de análise aqui. Tá? Então, não esse aqui também não é trabalho do profissional que está lá no setor de licitação, mas é trabalho do contador, tá? Passemos adiante. Na fase de execução contratual, aí a gente entra na contabilidade pública em si, empenho, liquidação, pagamento, tá? Então, após lá a assinatura do contrato, o setor de licitação vai mandar para a contabilidade para empenhar, que é o comprometimento daquela despesa, tá? A parcela do orçamento que vai ser comprometida para aquela despesa. A fase de liquidação, quando o serviço foi conferido e o bem entregue, né? Que é a fase de liquidação. Ele o fornecedor já cumpriu com a obrigação dele, então ele já está apto a receber. Aí depois vai para a fase de pagamento. Isso aqui é a síntese da escrituração contábil pública, tá? Que não é só esse trabalho da contabilidade. Então, o pagamento, todo mundo sabe o que é pagamento, né? Quando o dinheiro sai do órgão público e vai para o fornecedor, após ele ter cumprido a fase de liquidação, que é a obrigação dele. Perfeito. Um exemplo prático aqui. Nessa fase de execução contratual. A contratação de uma obra. No caso, a obra daquela creche lá, do primeiro exemplo. Teve a medição mensal, né, daquela fase daquela obra. O fiscal que como é que eu falo? Que deve, com prioridade, deve ser o engenheiro, né? Que o engenheiro é quem entende da medição da obra. O engenheiro é quem entende se aquela etapa da obra foi concluída. Então, o engenheiro que pode ser o fiscal da obra, atesta o avanço daquela parcela daquela obra, né? Então, quando ele atesta, ele está
atestando a liquidação daquela obra, fase de execução contratual, fase de contabilidade pública. A contabilidade registra o valor correspondente lá após o ateste do engenheiro, a contabilidade vai lá e registra, ó, isso aqui foi liquidado, isso aí tem um documento, tá? Específico para essa liquidação. E só então aí vai para a fase de liberação do pagamento. Então, essa é a fase contratual, que é basicamente a fase elementar da contabilidade pública. Aí a gente parte para a fase do controle da fiscalização. A contabilidade é quem fornece os relatórios que permitem com que o controle interno, tá? Possa acompanhar a regularidade daquela despesa, tá? Pode ter também integração de sistemas no caso da União, o CIAF, né, que é o sistema que a União utiliza, no caso dos estados e municípios, os sistemas, pelo sistema, o sistema integrado dá para a contabilidade ir, né, como é que eu falo? Enviando os relatórios e o controle interno acompanhando, tá? Mas a contabilidade é quem fornece relatórios para a fiscalização das etapas daquela despesa. A geração de informações para os tribunais de conta, é a contabilidade também que gera as informações contábeis, né? E muitas das vezes atreladas às outras áreas para o Tribunal de Conta. Porque, na verdade, nos órgãos públicos, esses sistemas são interligados, né? Não falo sistemas de informatizados, mas também, né? Eu falo de sistemas, a fase de contratação, que é lá do setor de licitação, a contabilidade, controle interno, as secretarias, as diretorias, né? Os gabinetes, então tudo ali, todo mundo ali fornece informação para que a contabilidade possa gerar relatórios para os órgãos de controle interno e externos, tá? Inclusive para a sociedade, que a gente parte para a questão da transparência, tá? E a transparência, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP. Um exemplo aqui, a gente pode dar um contrato de transporte, lá daquela escolinha lá, o transporte escolar, que ultrapassou os limites orçamentários previstos. No caso, o sistema contábil ele acusará irregularidade, podendo bloquear novos pagamentos até a regularização. Na verdade, deixa eu entender como é que isso aqui, e passar para vocês, como é que um contrato de transporte pode ultrapassar os limites orçamentários? Por falta de comunicação entre o setor de licitação e contratações públicas e o setor de contabilidade. Lá na fase de planejamento, o contador já informa a dotação que tem. Então, o contrato só vai poder ser elaborado até o limite daquela dotação. Se houver, por exemplo, um aditivo, uma situação de aumento desse contrato, tem que primeiro passar pela contabilidade. Isso tem que ser visto também pelo controle interno. Isso é principalmente trabalho do controle interno. Porque quando chega na contabilidade, após a primeira contratação, se passar, né, o montante, aquilo ali é uma irregularidade, eu diria, grave, tá? Então, tem que haver essa integração da contabilidade com o setor de licitação e o controle interno, que tem a função precípua de fiscalizar, tá? Em todas as fases. Mas se chegar um contrato, à luz desse exemplo aqui, se chegar um contrato de transporte escolar
Ultrapassando o limite que já foi empenhado, liquidado e pago, tá? Aí eu considero isso um barbarismo, ultrapassa todas as possibilidades de controle, de se ter controle num órgão desse. Mas acontece. Mas acontece quando não há a integração entre a contabilidade e o setor de licitações. Então, qual seria a ligação dos princípios norteadores da lei das licitações públicas à luz da Lei 1433 de 2021 e a contabilidade pública? Quais seriam os princípios? Quais são os princípios? A gente falou no vídeo anterior, no segundo vídeo. No segundo vídeo eu falei de eixos, e esses eixos são os princípios atrelados à lei, os princípios da administração pública atrelados à lei de licitações, a nova lei de licitações, que são o princípio da transparência, da eficiência, da governança e do controle, tá? O que vem ser esse princípio da transparência relacionado à contabilidade pública e à lei de licitações? Os registros contábeis, eles permitem que a sociedade e órgãos de controle acompanhem como o dinheiro da licitação foi gasto, tá? A eficiência, a contabilidade avalia o custo-benefício e evita desperdícios. A governança, os relatórios contábeis dão suportes ao planejamento de novas contratações. O controle, a contabilidade é a base das auditorias internas e externas, ou seja, percebam que a contabilidade pública é o centro da gestão pública. Ela está ali em todas as fases. Ela deve ser observada, eu não diria que ela está ali, ela deve ser observada em todas as fases, tá? Da contratação pública, da despesa pública. Então, no caso da transparência aqui, após a contratação, quem vai processar na fase de execução contratual é a contabilidade, aquele contrato que teve início lá no setor de licitações e contratos administrativos. Então, a contabilidade vai processar, a partir da contabilidade vai para a transparência. A transparência na execução da despesa pública, tá? Porque a transparência lá na licitação também tem que ser observada, nas fases da licitação. Após a fase da licitação, passa a fase da execução contratual, que deve sair da contabilidade. A eficiência, né? A contabilidade tem que avaliar custo-benefício, para que se evite desperdícios. No caso da governança, os relatórios contábeis que dão suporte ao planejamento de novas contratações. Bem como eles dão suporte também, no caso de governança, aos registros de transparência da execução contratual, tá? No caso do controle, a contabilidade, ela dá suporte para as auditorias, tanto internas como externas, tá? Quando um auditor externo chega num órgão público, o primeiro agente que ele pergunta é onde está o controle interno. A partir de lá ele começa e depois ele vai para a contabilidade, tá? Contabilidade e RH. Esse é basicamente o caminho principal que o auditor externo percorre no início dos seus trabalhos de auditoria. Então, a contabilidade, como se vê, ela tem que estar atrelada nessas fases nas fases iniciais lá da licitação e contratação pública. E também na fase de execução contratual, né? Na fase de elaboração de relatórios para controle interno e externo, na fase de fiscalização.
Vamos citar vamos fazer uma analogia aqui. Licitação seria contrato de compra daquele órgão público. A contabilidade seria o extrato bancário, né, que mostra se aquela compra cabia no orçamento, se foi paga corretamente e se está impactando bem as finanças públicas. Faz sentido essa analogia. É uma analogia bem simplista, mas faz sentido. Licitação está relacionada à compra. Contabilidade está relacionada à execução daquela compra, tá? E como ela afetou as finanças públicas. No caso da ausência de integração entre licitação e contabilidade, no caso da ausência de integração entre o setor de licitações públicas e contratações públicas e a contabilidade pública, quando o setor lá de licitação ignora a contabilidade, podem surgir problemas seríssimos. Um dos problemas principais que pode surgir, isso pode descambar até para uma perda de mandato, por exemplo, de um prefeito, é a contratação sem orçamento. O que pode gerar tanto essa questão legal, né, jurídica, contra o gestor, quanto geração de restos a pagar, quanto a geração de dívidas para aquele órgão. Contratações públicas sem orçamento autorizado é crime. E pode gerar sanções pesadas para o gestor. No caso de pagamentos irregulares sem liquidação adequada, porque quem processa a liquidação é o setor de contabilidade. Então, se não houver a integração entre o setor de licitação e contratação, que lá cabe os fiscais de contrato também, né? Pode acarretar pagamento sem liquidação. Isso quando o órgão é muito descompensado, tá, gente? Porque é muito difícil ou não se quem está acostumado com contabilidade pública deixar passar uma situação dessa. Obras paradas por falta de recursos. Isso aqui é grave, tá? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu observo há décadas no Maranhão, que é o meu estado. Meu estado de origem, né? A merenda escolar. É comum, eu já vi em alguns lugares por aí, a licitação para a merenda escolar, se botarem lá, eu vi alguns casos aí, não me lembro agora, mas a gente procurando a gente acha. A pessoa coloca 1 milhão lá de merenda escolar, tá? Licitou 1 milhão. Licitou 1 milhão, contratou 1 milhão, mas o recurso que vem é só metade de 1 milhão. Aí a pessoa vai pedindo, isso é um exemplo de barbarismo, tá? Como alguns professores meus costumavam chamar quando o negócio era fora de série, fora do comum. É exemplo de barbarismo, mas é comum acontecer, tá? Aí faz o contrato de 1 milhão e não vem recurso, não vem 1 milhão de recurso, vem 500 mil. Aí vão pedindo, aí isso gera falta de recurso para pagar aquele contrato, tá? Então, isso é um exemplo clássico de barbarismo, porém comum, tá? Falo comum diante do meu conhecimento empírico no meu estado, acontecer essa falta de integração entre contabilidade e licitação. A licitação faz o processo no valor que acham que tem que fazer lá, sem observar que não vai ter recurso para tudo aquilo, tá? Então, isso aí é uma situação grave, porque quando o fornecedor
entrega o produto dele, ele quer receber. Isso pode gerar problemas de resta a pagar, de dívidas, né, e muitas outras situações, pagamentos errados, desvio de finalidade de outras áreas, pode gerar uma série de situações que não são legais, eu falo de lei, dentro da administração pública. Então, um exemplo aqui que deram dessa falta de ausência de integração entre licitação e contabilidade. Uma licitação para pavimentação, sem verificar se há dotação suficiente. Uma empresa executa parte da obra, mas os pagamentos param por falta de recurso. É o mesmo exemplo da merenda. Só que no caso da merenda, eles sempre dão um outro jeito, né? Contudo, porém, todavia, lá no processo, tá, fica registrado qual é a dotação, qual é a fonte de recurso para pagamento daquele contrato, tá? Aí isso aí gera uma outra situação. Então, gente, como se vê, a integração da licitação e da contabilidade, ela é importantíssima para o bom andamento, inclusive para a governança e compliance na administração pública. Então, a nova lei de licitações, a 1433 de 2021, ela reforça uma visão de que a licitação não é apenas um ato jurídico, mas ela é parte de um todo. E mesmo quem está acostumado com a administração pública entende isso. A licitação é parte de um todo, é parte de um todo, de um processo de gestão pública responsável, tá? A licitação é que define lá o que será contratado, quando, por quanto e quem prestará o serviço. Mas no caso do por quanto, ela depende da contabilidade. Já a contabilidade, ela define ali se existe recurso, como e quando, tá? O pagamento poderá ser feito. Licitação sem contabilidade. Olha só essa analogia aqui, gente. Licitação sem contabilidade é assinar um cheque sem olhar o saldo da conta. Perfeito. Foi o que eu sempre observei ao longo da minha trajetória em órgãos públicos, sobretudo os municipais. Licitação sem contabilidade é assinar um cheque sem olhar o saldo da conta. Vai ter prejuízo. Alguém vai ficar no prejuízo. A nova lei exige a integração entre esses dois mundos para assegurar contratações legais, eficientes e sustentáveis para os órgãos públicos, tá, gente? Então, esse foi o terceiro vídeo sobre licitações e contabilidade pública, né? À luz da nova lei de licitações, que é a 1433. Esse terceiro vídeo aqui, ele trata da relação que existe entre a contabilidade pública e a licitação pública, que uma não pode andar sem a outra, tá? E se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike, dá um hype, comenta, compartilha, se inscreva no canal, que teremos mais vídeos sobre contabilidade pública, direito relacionado à contabilidade, sobre temas pertinentes e ligados à contabilidade. Um abraço e até o próximo vídeo.